Espíritos Obscuros é um filme que é a adaptação de um conto. O conto que está disponível gratuitamente aí para vocês lerem em inglês, do Nick não sei o quê. E assim, o conto é bem curtinho, né? Na verdade é um mini conto, e é pior que o filme em vários sentidos, né? Porque, sabe uma coisa que eu falo nas minhas aulas de escrita criativa de folclore? Eu falo assim, se você tira o mito e coloca outra coisa, vamos dizer assim, tira o Wendigo e bota um ursinho, né? um grizzly bear, e dá na mesma, né? Será que realmente sua narrativa ela explorou ao máximo aquela criatura? E uma outra coisa eles vinculam no conto, né? Na casa ali onde está o personagem, tem um pentagrama. Então fica subentendido que o pentagrama invocou o Wendigo, Meu né, Deus, para dentro da casa. Horroroso, né? Tudo a ver. Isso é o conto. E aí o filme, eles compram o direito do filme, o Del Toro entra na produção e o Del Toro vem e fala assim, não, temos que ter consultores indígenas, né? E aí vamos repaginar essa história. E como é que é a história? A história é uma professora volta, né, para uma cidade onde ela nasceu, né? E essa professora sofreu abuso na infância e ela reconhece um aluno que claramente está com situação de abuso infantil. Ele tem machucados pelo corpo, ele está muito magro, ele sofre bullying, ele parece inteligente, mas ele não tem um rendimento legal, e ele faz uns desenhos bizonhos lá, né? De um Wendigo estilizado, né, como se fosse uma família de Wendigos que ele mora junto. E isso né, a história, na verdade, depois ela vai descobrir, né, que ele está cuidando da família dele que se transformou em Wendigo. Isso é o base do filme, gente, não é spoiler, tá? Eita. Uau. Aí o que vai acontecer ao longo do filme, né, é essa revelação, como é que a professora vai descobrir esse mito e não sei o que vai acontecer depois, aí vocês fiquem convidados para assistir. O que acontece? Um ponto positivo do filme em relação ao conto, sai o pentagrama, né, que não tinha nada a ver com nada, e entram uns saquinhos de remédio, uns saquinhos de medicina, né, tipo como se fossem patuás, assim, de proteção, né? Então eles tentam fazer um vínculo maior com a questão indígena e o Wendigo. Tem um policial que é um policial aposentado que é um nativo americano, e ele faz essa relação, né, também com o mito, e explica qual que é a do Wendigo e tal, porque infelizmente esse é o único papel dele, né? O nativo americano tem um papel de 3 minutos no filme para explicar qual que é a origem. Então, nesse ponto é interessante porque ele tenta fazer essa vinculação e coloca motivações nos personagens. O que Olha o meu gato louco aqui. O que é complicado o Del Toro teve consultores indígenas, a gente vê pelas entrevistas dele o que ele disse que conseguiu, né? Então, teve pesquisadores especializados em cultura indígena, teve indígenas, teve um cineasta indígena. E aí ele fala assim que o que foi o principal? Falaram que antlers, né, era um must. Assim, os chifres do Wendigo era uma necessidade. E isso a gente sabe que é controverso, porque tem todos os vídeos de Wendigo, textos sobre o mito do Wendigo, a gente sabe que isso é uma característica que vai e vem do mito, né? Não é uma necessidade. Então, como assim o consultor indígena crava que precisa ter chifre e isso é o suficiente? A gente percebe então que não é assim, né? Cada um vai ter a sua interpretação. E as outras coisas é que os consultores disseram que precisava ter... ele precisava ser um monstro ancestral, ele precisava parecer antigo e muito poderoso. E que ele não podia ser morto, ele tinha que passar, né, continuar existindo. E isso foi feito, assim, o design do monstro é muito bem feito, ele parece antigo, ele é muito poderoso, mas isso é suficiente, né? Isso diz sobre o mito do Wendigo, porque o mito do Wendigo, para quem vai olhar, né, inclusive é um livro que eu recomendo para vocês, é o Dangerous Spirits, o mito do Wendigo
O Mito e a História do Wendigo, que é um livro muito bacana, que conta inclusive de pessoas que foram presas, né, e acusadas por terem cometido assassinatos, dizendo que tinham sido possuídas pelo espírito do Wendigo e tal. É muito legal. É um mito que vai falar sobre penúria, né, sobre o inverno, a escassez e o egoísmo, que é quando falta comida, quando falta recursos, essas pessoas eram possuídas por um espírito tão egoísta que ia devorar a sua família, que ia devorar a sua comunidade só para se manter vivo. Isso é os pontos principais ali do mito do Wendigo, e a gente não vai encontrando isso no filme, né? E a gente não vai encontrando uma série de outros elementos que são intrínsecos ali ao mito. Então a gente vê que o quê? Que a consultoria indígena, ela pode fazer o melhor papel, pode escrever um relatório incrível, mas se o que a gente segue é só a casca, né? É só a estética, é só o mito parecer forte, poderoso e antigo, essa consultoria indígena, na verdade, ela serviu mais para silenciar críticas nas redes sociais do que para realmente transformar o seu produto. Para autorizar, né? Tipo, a gente fez a consultoria, a gente fez o que a gente tinha que fazer, então, aceita aí, filme. Isso. E infelizmente, né? Porque isso para muitos serve como legitimar o filme. Então, esse tipo de manobra faz com que muitas militâncias, inclusive, não falem sobre ele. Então, você não gera uma problemática porque teve algum atravessamento ali que autorizou aquela possibilidade. Agora vem as questões. Existe um povo no filme? Eles falam de um povo? Claro que não. Nunca falam, né? Porque isso é uma das características que eu vejo como extremamente importante para essa questão de adaptação de qualquer tipo de questão indígena. E porque se você não fala de um povo, você coloca um cara lá que é indígena e ele vai falar sobre isso. De que povo ele é? Não, ele é um indígena. O indígena. Então vem lá o cara, fulaninho, o indígena. E então curioso isso, porque em outros contextos, que você, não necessariamente filme de terror, tipo filme de terror ou outras coisas assim, mas tipo, eu nem sei se Bird Box encaixa nisso, mas enfim, eu lembro que em Bird Box eles falam dos rakshasas, né, que são do hinduísmo. Se eu não me engano, o cara é que ele chama os monstros de rakshasas, né? No Bird Box? Sim, ele fala que são como se fossem aqueles bichos, né? Ele faz só um paralelo. No filme, eu não lembro disso. Só que, se eu não me engano, ele menciona, é de lá. Tipo, é de tal lugar, é de tal grupo. E se você for falar de um monstro japonês, você vai falar, ele é do Japão. Você vai falando assim, ele é oriental, né? Agora, tipo, pô, e eu não acho que nem nesses setores é perfeito, mas geralmente tem um direcionamento um pouquinho melhor. Aí chega um povo indígena, não, ele é indígena. E é tipo... Acabou. Sabe o que ia ser muito legal? É tudo a mesma coisa, né? Porra. Ia ser muito legal uma história que tivesse mais de um personagem indígena de etnias diferentes e eles contassem histórias distintas, né? Tipo assim, o nosso curupira é assim, o outro é assado. E aí você fica tentando entender, né? Qual é esse que está aparecendo aqui na minha cidade? Qual é esse que eu tenho que buscar? Sim, você falaria de diversidade cultural, você falaria desses atravessamentos, sem colocar e tirar desse lugar do genérico. Porque é o que é tratado. Geralmente nesses personagens é colocado o genérico. Ele é de um povo indígena. E qual povo? Um povo indígena estadunidense. E acabou. Quantos povos indígenas nos Estados Unidos existem? Isso aí ele só é indígena. Ele só é indígena, acabou. Ponto. Não precisa falar mais nada. Adicional, afinal é tudo a mesma coisa. Isso não reforça, né? Isso vocês aí que estão nos ouvindo, você acredita que isso não reforça a ideia de que só existe um povo originário? Claro que reforça, gente. Claro que reforça. E eu tava vendo que essa menina aqui, essa professora catedrática literária, inclusive, que fez a consultoria ali pro Del Toro, ela tem um artigo que eu ainda não cheguei a ver, mas dizendo como o mito do Wendigo está sendo apropriado por escritores indígenas para repensá-lo, né? Porque a maldição do Wendigo diz, né, na narrativa tradicional, que não tem cura, né? Que uma vez que você cometeu esse ato terrível, a solução é morrer.
E aí que eles estão tentando pegar isso e reimaginar. Por quê? Porque na situação colonial, em que a penúria agora é uma penúria que vem do capitalismo, né? Aí todos seriam Wendigos, né? Todos estão ali sofrendo pelas agruras da penúria e às vezes se rendendo ao egoísmo. Então é preciso uma redenção, né? Porque senão todo mundo vai ficar muito vai ser muito afetado. Então eles estão trabalhando redenções para o mito do Wendigo. E eu acho isso bem interessante, mas isso é um trabalho de ficção, lembrando, né? Que talvez no futuro impacte o imaginário, mas no momento é ficcional. E esse lance da consultoria não é porque tem consultoria que Resolveu, o negócio né? está validado, assim, e isso é uma realidade que a gente sabe que acontece com todas as produções em geral. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque o lance da consultoria e da validação, ela tem que ser muito mais no que está sendo produzido em si, do que só por ter as pessoas presentes ali, sabe? Não é porque tem o nome da pessoa ou algum representante daquele povo que o negócio vai estar condizente com as narrativas tradicionais, né? Então, eu acho que isso que vocês falaram, a gente tem que tomar sempre muito cuidado, e sempre quando a gente fala de narrativas, a gente está falando em diversas visões daquela mesma história, né? O quem conta um conto aumenta um ponto não está limitado a só quem não é indígena, né? Nós somos todos, antes disso, nós somos todos seres humanos. Então a gente tem de levar isso sempre em consideração para tratar da riqueza cultural que a gente tem com os nossos diversos povos, culturas e origens, né? Puxa, nessa questão de produção cultural, eu sempre gosto, quando eu falo de todas essas questões que tem preocupações que a gente tem que ter a nível de responsabilidade social, eu gosto de fazer também provocações a nível profissional, porque, sinceramente, se a gente faz uma produção só para vender, preocupado em como ela vai vender, e você se contenta em fazer um trabalho ordinário, que poderia ser, como o Andreoli falou, poderia ser um animal selvagem que daria na mesma coisa, você realmente vai ficar orgulhoso com um trabalho desses, velho? De fazer uma parada que realmente não traz diferencial nenhum? Isso é uma coisa que, assim, eu não sei se dá pra gente... eu não sei se até se eu recomendo esse texto depois, porque é um texto bem curto, mas que é um texto que eu li sobre o Wendigo, e eu acho que ele traz muito isso, que, pô, a galera vai atrás do Wendigo, ou então foi atrás de Curupira, ou então vai atrás dessas coisas pra inovar no cinema, né, trazer novos temas, e não fica a mesma coisa com uma skin diferente. Pô, gente. E funciona, porque é parque de diversões, né? É essa coisa do cinema de entretenimento. E é muito essa perspectiva de você tá querendo vender, né? Porque você não tem... Isso é falta de coragem. É falta de coradigo. Porque as pessoas vão lá, estão preocupadas. Porque eu quero vender meu produto, não sei o que, então vou jogar no seguro. Ah, amém. Você vai dormir feliz com isso? Tipo, de verdade? Pô, ô louco. na moral.